O abismo chamou outro abismo, quando o pecado te afasta cada vez mais de Deus. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Salmos 42, 7. Há um som profundo na alma que já foi tocada por Deus, mas que agora se encontra longe dele. É o som do vazio. Um eco sombrio que ressoa em corações que outrora foram cheios de vida, mas hoje vivem sob o peso do pecado não confessado. Davi descreveu isso como um abismo chamando outro abismo. Uma expressão que revela não apenas a profundidade da dor, mas também o ciclo perigoso que o pecado pode desencadear quando não é tratado com urgência. O pecado, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas um ato isolado. Ele é um processo. Ele começa com um passo em falso, uma concessão pequena, um pensamento tolerado. E quando não é interrompido pelo arrependimento sincero, ele cresce, se aprofunda e arrasta a alma para mais longe da luz. O abismo chama outro abismo, e cada queda parece mais difícil de reverter. 1. O começo de tudo, um desvio sutil. Ninguém cai profundamente de uma só vez. A grande maioria das quedas espirituais começa com pequenas concessões, uma escolha sem oração, uma mentira aparentemente inofensiva, um pensamento impuro cultivado em silêncio. Foi assim com Davi, quando viu Batseba. Bastava ter desviado os olhos, buscado a Deus, fugido da tentação. Mas ele alimentou o desejo, cedeu, pecou e depois tentou encobrir o erro. O pecado inicial chamou outro, e depois outro. Adultério, mentira, engano e finalmente assassinato. Cada erro foi uma camada a mais no abismo. O pecado não tratado tem esse efeito. Ele aprofunda a escuridão e reduz a sensibilidade espiritual. O que antes feria a consciência, agora se torna comum. O coração endurece. E sem perceber, a alma se acostuma a viver longe de Deus. 2. O ciclo do pecado. Quanto mais se afasta, mais difícil parece voltar. Há um efeito psicológico e espiritual devastador no pecado contínuo. A mentira de que já é tarde demais. O inimigo sussurra: Deus não vai te perdoar. Você já foi longe demais. Agora aguente as consequências. Mas essa é a armadilha do inferno. O ciclo de culpa e vergonha paralisa a alma e impede o arrependimento. A pessoa começa a se sentir suja demais para orar, indigna demais para ir à igreja, culpada demais para abrir a Bíblia. E o abismo chama outro abismo. O isolamento espiritual cresce. Essa foi a experiência do filho pródigo. Ele saiu da casa do pai por escolha. E quando tudo deu errado, achou que não havia mais volta. Só quando caiu em si, em meio à miséria e humilhação, é que entendeu que havia uma chance de retorno. 3. O pecado. Te leva mais longe do que você queria ir. O pecado sempre promete prazer, mas entrega ruína. Ele se disfarça de liberdade, mas escraviza. E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece escapar. A história de Sansão é um retrato perfeito disso. Um homem ungido, separado por Deus desde o ventre. Mas aos poucos ele foi cedendo. Um olhar aqui, um flerte ali, até se entregar completamente a Dalila. E quando percebeu sua força havia ido embora, seus olhos foram arrancados e ele se tornou escravo dos filisteus. Sansão perdeu sua visão física, mas antes disso já havia perdido sua visão espiritual. Ele ignorou os avisos de Deus. Ele achou que poderia brincar com o pecado e continuar forte. Mas o abismo o chamou para mais fundo, até que ele fosse totalmente vencido. 4. A urgência do arrependimento. O único antídoto para esse ciclo destrutivo é o arrependimento genuíno. Não um remorso superficial, mas uma decisão profunda de voltar-se para Deus, de rasgar o coração, confessar o pecado e abandonar os caminhos errados. Davi entendeu isso depois de sua queda. No Salmo 51, ele clama com lágrimas: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
Ele sabia que não adiantava esconder, que a única saída era expor tudo diante de Deus. O arrependimento não nos humilha, ele nos liberta. Ele nos reconecta com a graça, e a graça de Deus é maior do que qualquer abismo. 5. Deus está chamando da superfície. Talvez você se sinta hoje em um poço profundo, como se estivesse afundando em águas escuras. Talvez já tenha cometido erros que te envergonham e sinta que é tarde demais. Mas ouça bem, Deus está chamando você da superfície. Ele não está te acusando. Ele está estendendo a mão. A mesma mão que puxou Pedro para fora das águas quando começou a afundar. A mesma graça que restaurou Davi. O mesmo amor que recebeu o filho pródigo com um abraço. Você pode ter se afastado muito, mas Deus está a uma oração de distância. 6. Quando a graça enfrenta o abismo. A cruz de Cristo é a resposta definitiva ao ciclo do pecado. No Calvário, Jesus enfrentou o abismo por nós. Ele desceu ao mais profundo para que pudéssemos subir ao mais alto. Ele carregou a culpa, a vergonha, o castigo que era nosso. A graça não nega o pecado, mas oferece perdão. A graça não ignora o abismo, mas constrói uma ponte sobre ele. E quando você crê, confessa e se arrepende, você é purificado, restaurado, renovado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9, 7. A volta é possível e começa hoje. Voltar para Deus pode parecer impossível quando se está no fundo do poço, mas não é. O caminho de volta começa com um passo: arrependimento sincero. Não espere mais. Não racionalize mais. Não tente encobrir. Abra o coração diante de Deus e diga: Senhor, pequei. Estou perdido, mas eu quero voltar. E Ele não apenas te receberá, mas te restaurará. Porque Ele é Pai. Ele ama. Ele perdoa. 8. Conclusão. Você não foi criado para viver em abismos. Deus não te formou para viver distante dele. O teu lugar é na luz, é na presença, é na comunhão. O pecado pode até tentar te arrastar, mas o amor de Deus é mais forte. Hoje é o dia de romper com o ciclo. Hoje é o dia de deixar o abismo e voltar para os braços do Pai. Não importa o quão fundo você caiu, a graça de Deus pode te levantar. Mas não adie, não endureça o coração. Abandone o pecado antes que ele te destrua por completo. Porque quanto mais você esperar, mais fundo você afunda. Mas quanto antes você se arrepender, mais cedo será restaurado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Oração final. Senhor, eu reconheço que pequei, que me afastei e que fui cedendo ao pecado. Mas hoje eu quero voltar. Não quero mais viver nesse abismo. Perdoa-me, purifica-me e restaura-me. Cria em mim um coração puro e renova em mim o desejo de te buscar. Eu confio na tua graça, em nome de Jesus. Amém.